Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade então aos nossos códigos? Então pessoal, na aula de hoje nós vamos gerar os pontos na tela e calcular uma matriz de custos aí no NetBeans, uma matriz de distâncias, que seria a distância entre todos os pontos na tela. Então bora lá pessoal. Olha só, na aula anterior, na nossa última aula, nós já geramos os pontos aleatoriamente na tela, onde eles vão ficar localizados, porém ainda não imprimimos na tela. Então o que está acontecendo basicamente é isso daqui, ó. Quando nós executamos a aplicação, nós estamos imprimindo, gerando as cidades aleatórias que o caixeiro viajante tem que visitar. Elas estão aparecendo aqui nas coordenadas X e Y, correto? Agora, na aula de hoje, nós vamos gerar esses pontos aleatórios. Nós vamos gerar esses pontos na tela. É que eu estou começando a videoaula e ainda estou meio devagar. Mas vamos lá. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos abrir a classe Cidades, igual eu estou abrindo aqui, podem dar um duplo clique aí, e na minha classe nós temos aí Public Class Cidades. Agora, pessoal, nós vamos colocar Extends JPanel, porque eu quero utilizar o JPanel para poder imprimir em uma janela as coordenadas, ok? Então, vamos lá, ó. Extends JPanel. Olha lá, já até apareceu, P maiúsculo. Extends JPanel. Quando nós fazemos isso, automaticamente o Java já importa a classe Swing JPanel, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos utilizar o seguinte, nós vamos utilizar esse método que eu vou colocar para vocês aqui, que é o Paint Component. Vamos lá então, ó, vou colocar para vocês aqui. É só vocês acompanharem. Então, ó, na minha classe Cidades, eu vou vir aqui em qualquer local que eu quiser dentro da classe, eu vou criar esse método que eu vou colocar aqui, ó. Acompanhe. Ó, vamos alinhar. Public Void Paint Component Graphics G, né? Dessa forma aí, ok? Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos plotar na tela esse método aí, né, o Paint Component da classe Graphics. Ele permite que a gente desenhe na tela, como se nós estivéssemos com um pincel na tela desenhando. Aí com ele nós podemos desenhar uns círculos representando as cidades que o caixeiro viajante tem que visitar. Nós podemos desenhar uma linha reta representando a ligação, a estrada ligando as cidades, correto? Então vamos lá, ó. Agora, pessoal, nós vamos plotar todas as cidades que o caixeiro viajante tem que percorrer. Vamos colocar esse comentário aí, ó. Plotando as cidades a serem visitadas, plotando na tela. Então eu pergunto a vocês, recordando, olhando aqui o nosso código, nós temos, pessoal, aqui ó, no próprio método gerar cidades, observem que nós temos uma matriz chamada coordenadas, onde a coluna 0 dessa matriz nós armazenamos a coordenada x de um ponto e a coluna 1 armazenamos a coordenada y. Lembrando que um ponto é representado na tela pelas suas coordenadas, em um plano, né, pelas suas coordenadas x e y. Então é isso que está fazendo a matriz coordenadas, ok? Então eu já tenho a localização de todos os meus pontos na tela. Lembrando que a linha da coluna, que é representada por I, representa exatamente os pontos ou as cidades. Se o caixeiro viajante vai visitar 200 cidades, minha matriz coordenadas tem 200 linhas, cada linha para uma cidade específica, ok? Vamos lá então. Então eu vou ter que varrer as minhas N cidades na tela. Então, para isso eu vou colocar um laço de repetição. For int i começando em 0
enquanto i for menor que this ponto, cidades, quantidade, né, que é justamente a quantidade de cidades que eu quero visitar, que o caixeiro viajante tem que visitar, e mais, ponto e vírgula, e mais. Pronto, assim eu vou percorrer todas as minhas cidades. E para eu plotar na tela o meu ponto. Então, vamos declarar algumas variáveis auxiliares, que, aliás, já foram até declaradas aqui, ó, int x e int y. Então, vamos colher a coordenada x de cada ponto. Então, os meus pontos estão sendo... Quando eu digo ponto, eu estou me referindo a cidades, tá? Vou me policiar para falar cidades, para ficar fácil o entendimento. Então, olha, as minhas cidades estão sendo representadas pela variável i. Então, vamos colher todas as coordenadas x e y das cidades. Vamos lá, então, x recebe... Lembra que essas coordenadas já foram geradas de forma aleatória. Então, x recebe this ponto... O meu vetor, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O meu vetor se chama coordenadas, ok? This ponto coordenadas, this ponto coordenadas na posição, olha que eu quero pegar a coordenada x. A coordenada x é a primeira coluna. A primeira coluna é o número 0. Então assim eu colhi a coordenada x desta minha cidade atual. Vamos agora colher a coordenada y. Mesma coisa. This ponto coordenadas na posição e como é y, então vai ser a minha segunda coluna, ok? A coluna de número 1. Pronto, colhi as coordenadas. Agora, pessoal, para a gente poder plotar na tela, nós vamos utilizar um método FillOval da classe Graphics. Eu explico para vocês agora. Então, ó, vamos colocar assim, ó, desenhando um círculo na tela, representando a cidade em questão, ok? Só para ficar fácil aí o entendimento. Subindo aqui um pouco. Então vamos lá, ó. G ponto. Deixa eu ver por que ele não. Classe Graphics aqui, ó. Quando eu digitei Public Void Paint Component Graphics, está dando um certo erro aqui, mas é porque eu não importei a classe. Então clica nesse, se deu esse erro, clica nesse símbolo, né, nessa lâmpada e vai simplesmente adicionar importação para a classe Java AWD Graphics. Pronto, aí acabou o erro, tá bom? Voltando aqui agora, digitando G ponto, nós vamos colocar agora, ó, FillOval, tá aqui, ó, FillOval. Deixa eu explicar para vocês, ó, o que vem a ser esse FillOval. Então, ó, ele é composto, esse método é composto de 4 parâmetros. O primeiro parâmetro, nós vamos colocar a coordenada x, de onde tem que ser desenhado aquele círculo, a coordenada y, isso nós já temos aqui, x e y. Depois nós vamos colocar a largura do círculo e a altura dele. Então, na verdade, FillOval dá para nós desenharmos um círculo, dá para desenhar uma elipse, né? Então, se eu coloco, por exemplo, ó, 7 pixels de largura e 7 pixels de altura, ele vai exatamente desenhar um círculo direitinho na tela. Se eu coloco, por exemplo, 10 pixels de largura, 7 pixels de altura, então ele vai desenhar uma elipse, né, de tal forma que ela fica como se fosse um círculo um pouco achatado. Mas eu vou deixar 7,7. Aí vocês vão ver na tela como que ele está se comportando. Se achar que está ruim, pode aumentar esses valores que eu coloquei aqui, 7,7, vocês podem colocar 10,10 ou diminuir, ok? Bom,
E agora, pessoal, para a gente poder identificar na tela exatamente o número daquele ponto, para saber que esse é o ponto, essa é a cidade 1, essa é a cidade 2, vamos desenhar, escrever na tela o número da cidade em questão. Então, quando o laço for iniciado, quando o meu i estiver em 0, eu posso desenhar aquele ponto na tela e escrever embaixo daquele ponto o número 0, identificando a cidade de número 0. Então é isso que eu quero fazer. G.drawString, drawString, certo? Vamos colocar aqui na tela agora o que eu quero escrever. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, abre aspas, vou colocar aqui, assim, abre aspas e fecha aspas, vou concatenar com a minha variável i, tá bom? E agora eu preciso também de colocar onde que tem que ser escrito, né? Em qual posição da tela que você quer escrever esse número aí, no caso. Eu quero justamente escrever aonde está o meu círculo, que é na coordenada x e coordenada y, ok? Bom, aqui agora só está faltando... Deixa eu ver o que mais está faltando aqui. Essa chave da minha classe está dando um erro, vou procurar aqui. Tá faltando aqui eu fechar o meu método. Pronto, olha aí, olha lá, public void paint component, tá direitinho, beleza? É isso aí, pessoal. Então, salvei, está pronto então um método que vai plotar na tela justamente essas cidades que foram geradas de forma aleatória. Agora, para a gente poder ver funcionar, nós só temos que modificar um pouquinho o código da nossa classe executável, e aí nós já vamos ver os pontos sendo gerados de forma aleatória. Então vamos para a classe executável. Deixa eu me lembrar aqui o que eu tenho que colocar, me dá um minuto. Só relembrar que é tanta coisa, às vezes a gente esquece. Esse JFrame aqui que eu estava querendo lembrar. Isso daqui. Eu vou colocar lá e vou explicar para vocês, tá bom? Copiar. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir agora a nossa classe executável, que é justamente essa que eu estou marcando com o mouse. Duplo clique nela. Deixa essa aqui, para eu não confundir. Então tá, Na aula passada nós tínhamos parado aqui na nossa classe executável. Vamos acrescentar esses códigos. Eu vou colar, mas eu vou explicar para vocês aqui. Então veja bem, nós temos que acrescentar um JFrame, justamente para eu criar uma janela na tela, certo? De tal maneira que os pontos possam ser desenhados nessa janela. Então, JFrame PTO. PTO se refere a pontos que serão gerados na tela, pontos ou cidades, tá? Bom, o título da janela, cidades geradas de forma aleatória, vamos colocar aqui assim, de forma aleatória. Cidades geradas de forma aleatória, tá aqui, ó. E agora, pessoal, acompanhem comigo. Esse meu frame, esse meu JFrame PTO, eu vou adicionar a ele essa classe cidades que nós tínhamos feito na aula passada. Então, pto.add seed, das cidades que eu gerei na aula passada, certo? Dessa classe. Bom, e agora nós temos apenas que definir o pto.setDefaultCloseOperation. Isso aqui, o que vai acontecer quando o usuário, por exemplo, fechar essa janela? Aí eu estou dizendo que a aplicação vai ser encerrada, certo? Depois, pto.setSize, qual é o tamanho que esse frame tem que ter? É justamente o tamanho da resolução que eu estou trabalhando.
No caso eu coloquei 800 por 600, vocês podem colocar de acordo com a resolução do seu computador, ok? Depois, PTO Set Location Relative to Null é para que a janela fique centralizada na tela. E Set Visible True é para que ela apareça na tela, ok? Então apenas isso. Então se vocês fizerem isso daí, tá, ó, basta nós executarmos agora e vamos ver o que está acontecendo. Acompanhe comigo. Tá aí, pessoal, olha. Deixa eu ver se vocês estão visualizando essa tela aqui. Não, vocês não estão visualizando. Beleza. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação e continuo já já, para que eu consiga fazer aparecer na tela os pontos que estão sendo gerados. Só um minuto. Então, moçada, vocês estão conseguindo visualizar na tela aí justamente os pontos gerados de forma aleatória. Agora nós estamos, ao invés de visualizar eles no formato de informações de texto impressas com System Out, né, nós estamos visualizando de uma maneira muito mais interessante. Observe os números que foram colocados justamente com aquele método drawString. Agora nós vamos aprender como que podemos calcular a matriz de custos dessa minha aplicação. O que vem a ser a matriz de custos? Então, pessoal, pensem, visualizem esses pontos na tela. Suponha que eu queira visualizar, pessoal, o custo. Suponha que eu queira visualizar, por exemplo, o custo da cidade 45 para a cidade 46, da 45 para 44, da 45 para 48, da 11 para 2, da 11 para 16. Ou seja, quando eu digo custo, eu quero verificar, no caso do caixeiro viajante, a distância entre aspas, em quilômetros. Então a matriz de custos é uma matriz que vai me dar a distância entre todas as cidades. Se eu quiser saber, por exemplo, a distância da cidade 3 para a cidade 29, essa minha matriz de custo terá que me informar. Então, uma vez que eu tenho essa matriz de custo gerada, aí sim eu estou de posse de todas as informações necessárias para iniciar uma heurística. E a heurística que nós vamos implementar é a heurística busca local. Antes, porém, vamos aprender sobre, conforme eu disse, a matriz de custos. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer o seguinte agora, ó, para que vocês consigam acompanhar e entender os cálculos que vão ser realizados. Eu vou exibir aqui o Writer para eu poder fazer uns desenhozinhos. Aguenta a mão aí, deixa eu botar ele visível. Aguenta a mão, que eu desconfigurei. Beleza. Então olha só agora. Acompanhem comigo essa explicação para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Moçada, vamos considerar, vou tentar desenhar aqui na tela 2 pontos, correto? Então suponha, por exemplo, que eu tenha um ponto nessa região da tela e um outro ponto um pouco mais acima. Então, ó, uma cidade aqui e outra aqui. E eu quero agora calcular a distância entre essas duas cidades, certo? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, vamos desenhar aqui, ó. Eu vou chamar de P1.1 ou cidade 1, que tem as coordenadas x1 e y1, certo? E uma outra cidade que eu quero saber a distância entre elas, né? Que eu vou chamar de ponto 2, que tem as suas coordenadas x2 e y2. Tá aqui. Lógico, como que eu consigo calcular a menor distância entre 2 pontos na tela? É uma linha reta, né? Então eu vou desenhar aqui, ó, justamente uma linha reta. Tá aí, ó, deixa eu só mudar esse tipo de linha e colocar uma linha contínua. Isso. Então aqui, ó, ponto 1, vou colocar ele mais aqui embaixo. Ponto 2, vamos colocar ele mais aqui. Isso, tá aí. A distância entre esses pontos é essa linha reta, correto? Mas olha, pessoal, eu posso, com esses pontos, da maneira como eles estão distribuídos,
eu posso exatamente construir um triângulo retângulo. Então olha aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Olha só, estou desenhando essa linha reta aqui para baixo e essa outra aqui, ó, formando exatamente o meu triângulo retângulo. Tá aí, formei o triângulo retângulo. Aí nós podemos aplicar aquele teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, só colocar aqui, ó. Então, esse daqui, pessoal, peraí. Esse aqui é o meu H de hipotenusa, certo? Aqui embaixo, eu vou chamar de cateto 1. Essa distância pontilhada que vocês estão vendo aqui, eu vou chamar de cateto 1. Cateto 1. E aqui, o meu cateto 2, essa outra distância. Cateto 2. Correto? O teorema de Pitágoras diz o quê? Ele diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Deixa eu tentar colocar isso aqui sobrescrito. Deixa eu ver aqui. Olha lá, hipotenusa ao quadrado, cateto 1 ao quadrado, ficou pequenininho, né? Depois eu vou tentar aumentar aqui o zoom. Deixa eu tentar de uma vez. Vai. Aí, agora tá melhorando, ó. Vamos lá, pra vocês poderem visualizar. Agora ficou bonito, hein? Ó, cateto 1 ao quadrado, cateto 2 ao quadrado. Certo? Ou seja, nós podemos dizer que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa é igual a raiz quadrada do cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Mas quem é cateto 1? Aí que vem uma coisa interessante. Cateto 1 é justamente essa distância pontilhada aqui. Como que eu calculo essa distância? Isso aqui não é o meu ponto 2? Aqui eu não tenho a coordenada x2? Então, o meu cateto 1 é o meu x2 menos o x1. Então, ó, cateto 1, x2, coordenada x do ponto 2, menos a coordenada x do ponto 1. E quem é o cateto 2? Cateto 2 é justamente a minha... Cateto 2 é o y, né, que está na vertical. Então, é justamente o meu y2, que está aqui em cima, menos o meu y1. Então, y2 menos y1. Então, se você jogar nessa fórmula aqui, ó, então nós podemos dizer que isso aqui vai ser igual, então, essa palhinha de baixo, ó. Nós podemos dizer o seguinte, que hipotenusa ao quadrado, ela está sobrescrita, peraí. Isso. Então, nós podemos dizer que, vou passar a palhinha de cima mesmo, né? É melhor. É igual. Caramba, peraí. Aí. Agora sim, nós podemos dizer que é cateto 1 ao quadrado. Cateto 1 é x2 menos x1. Então a gente vai colocar aqui, ó, de x2 menos x1 elevado ao quadrado, certo? Mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Eis a fórmula justamente para o cálculo dessas distâncias aí entre essas duas cidades, correto? Então, a distância é a raiz quadrada disso. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada disso que eu estou marcando aqui, ó. Eu não sei fazer raiz quadrada aqui, vai demorar muito, eu não vou fazer o símbolo aqui não. Tá bom? Mas vocês entenderam? Então, a gente tem que transportar isso, essa explicação, lá para o NetBeans. Tá bom? Eu sei que isso que a gente está fazendo agora está dando um pouquinho de trabalho, né? Tá até entrando muito no quesito da matemática, mas para a gente poder demonstrar funcionando, porque senão ficar só na teoria é ruim, né? Seria bom a gente ver a heurística funcionando na prática, tá bom? Então a gente precisou de entrar um pouquinho nisso aí. Voltamos lá então para o nosso código. Vamos implementar isso daqui, pessoal, tá bom? Talvez essa videoaula fique um
um pouquinho extensa, mas só falta isso para eu poder encerrar ela, tá bom? Calcular essa matriz de custo. Bora lá então. Aqui agora, deixa eu exibir novamente o meu NetBeans na tela. Aguenta a mão aí. Aí, agora sim. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu respirar. Para eu lembrar tudo que tem que fazer. Bom, agora, pessoal, vamos abrir a nossa classe cidades. Está aberta. Vamos declarar aqui, pessoal, lá em cima, na minha classe cidades, mais uma variável privada, que vai ser justamente uma variável custos. Private double. Por que eu estou digitando double? Porque a distância entre dois pontos, como é raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, isso aí com certeza vai dar um número quebrado, não pode ser o número inteiro, né? Por isso o double, tá? Então, private double, custos. Custos é uma matriz. Por que é uma matriz? Por causa do seguinte, é uma matriz? Será que convém colocar uma matriz? Espera aí, deixa eu lembrar. Sim, tem que ser uma matriz, pessoal. Sabe por que tem que ser uma matriz? Pelo seguinte, pessoal, tem que ser uma matriz porque eu tenho que saber a distância entre todos os pontos. Então, por exemplo, do ponto 0 para o ponto 1, do ponto 0 para o ponto 2, do 0 para o 3, do 0 para o 4, suponho que sejam 200 pontos. Do 0 para o 199, tem que saber essas distâncias. Depois tem que saber a distância do 1 para o 0, do 1 para o 2, do 1 para o 3, do 1 para o 4 e assim sucessivamente, correto? Então, por isso eu vou trabalhar com uma matriz. Bom, como a gente está trabalhando com uma matriz dinâmica, nós vamos aqui agora, como a gente está trabalhando com uma matriz dinâmica, vamos declarar ela aqui, ó. Então, o tamanho dessa matriz, né? Então vamos lá, ó. Definindo o tamanho da matriz custos. Vamos lá, ó. This ponto custos tá aqui, custos é igual a new double. Agora, pessoal, qual é o tamanho dessa minha matriz? Olha, ela vai ter que ter é uma matriz quadrada, ela vai ter uma quantidade de linhas que é dita pela variável quantidade e uma quantidade de colunas também dita pela variável quantidade. Porque imagina que eu tenha 4 pontos, eu quero saber a distância do ponto 0 para o 1, do 0 para o 2, do 0 para o 3. Só aí deram 4 colunas. Depois, do 1 para o 0, do 1 para o 1, do 1 para o 2, do 1 para o 3, certo? Do 2 para o 0, 2 para o 1, 2 para o 2, 2 para o 3. 3 a distância do ponto 3 para o 0 e assim vai. Por isso é uma matriz quadrada. Então vamos colocar aqui quantidade e quantidade. Pronto. Definimos o tamanho da minha matriz, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos efetivamente, depois que as cidades foram geradas de forma aleatória, e elas estão sendo geradas por esse método, vamos chamar um outro método que é calcula custos. Quando eu digo custos, eu estou me referindo às distâncias. Vamos criar esse método então, ó. Gerar cidades já está, o paint component. Vamos colocar aqui embaixo, ó, private double calcula custos. Private double calcula custos. Então vamos lá. Não é double, pode ser private void, tá bom? Não precisa de retornar nada. Os custos vão ser calculados e armazenados dentro da minha matriz custos. Vamos agora percorrer todas as minhas cidades. Então vamos colocar aqui, ó,
percorrendo, melhor dizendo, calculando a distância entre todos os pontos. Vamos lá então, ó. For int i começando em 0, enquanto i menor que this ponto quantidade, que é justamente a quantidade de cidades ou de pontos, i mais mais. Agora eu quero saber a distância de todos os pontos para todos os pontos. Então por isso eu vou colocar um outro laço for idêntico a esse, só que eu vou colocar como j. For int j começando em 0, enquanto j menor que this ponto quantidade j mais mais. Pronto, pessoal. Agora vamos declarar aqui umas variáveis auxiliares. Vamos lá com calma. Eu preciso de saber trabalhar. Sempre que eu estou calculando a distância, é a distância entre dois pontos, certo? Aí a medida, por exemplo, eu quero saber a distância do ponto I para o ponto J. Sempre a distância do ponto I para o ponto J. Então vamos trabalhar com esses dois pontos. Vamos declarar umas variáveis auxiliares para isso. Então, ó, int x1, x2, y1, y2, certo? Vamos também trabalhar com cateto 1, cateto 2, cateto 1, cateto 2, a minha hipotenusa, que vai ser um double, né? Double h de hipotenusa. Então essas são as variáveis iniciais que eu preciso. Então acompanhe comigo agora. Vamos armazenar primeira cidade, ou primeiro ponto, tá? Então que é o meu ponto 1. Então vamos colher essas coordenadas aí. Vamos colocar assim, ó, x1 recebe. Onde que estão as minhas coordenadas desse ponto? Justamente naquela minha matriz coordenadas. Então, ó, this ponto coordenadas na posição e não, a minha primeira cidade, ela está sendo representada pela coordenada i, representada por i. Então, ó, por isso eu coloquei aqui, coordenada x está na coluna 0. Pronto. Vamos colher a coordenada y dessa cidade? Vamos lá, então, y1 igual a this ponto coordenadas na posição, certo? I1. Pronto. Primeira cidade representada por I. Vamos agora colher a minha segunda cidade, representada por J. De maneira análoga, x2 recebe this ponto coordenadas na posição J 0. y2 recebe this ponto coordenadas na posição J 1. Ok? Colhi. Vamos agora calcular o meu cateto 1. Né, ó? Cateto 1. Calculando. Cateto 1. Então, só para vocês relembrarem, deixa eu exibir aqui novamente aquele desenho que eu fiz. Olha aí o cateto 1, pessoal. Tá vendo? x2 menos x1. E o cateto 2, y2 menos y1. Vamos lá, então. Então, moçada, o meu cateto 1, recebe x2 menos x1. O cateto 2, calculando os catetos, melhor, né? Os catetos.
meu cateto 2 recebe y2 menos y1. Finalmente, vamos calcular a minha hipotenusa. Ok? Então, ó, calculando a hipotenusa, que representa a distância entre os pontos. Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, correto? Então, só relembrando, hipotenusa, que é o meu h, é igual a raiz quadrada, a math.sqrt, raiz quadrada, certo? Da soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, cateto 1 vezes cateto 1, que dá... Eu não quero colocar aqui math.pol para levar ao quadrado, acho que fica melhor, mais fácil. Cateto 1 vezes cateto 1 é o quadrado, mais o cateto, não é cateto, isso, cateto 2 vezes o cateto 2. Pronto, já calculei a distância entre todos esses pontos, correto? Vamos agora armazenar isso dentro da minha matriz de custos. Só falta isso, pessoal. Aleluia! Vamos lá, vamos colocar assim, ó. Armazenando a distância na matriz de custos. Vamos lá então. This ponto custos na posição I, J, recebe o H, que é a minha hipotenusa, beleza? Somente isso a gente já conseguiu fazer e ele já está calculando todas as minhas distâncias. Vou só executar aqui para ver se está tudo ok, certo? Tá aí, pessoal, ele está gerando, ele já calculou os meus custos, não apresentou erro algum, correto? Deixa eu exibir aqui na tela para vocês verem aquela janelinha com os pontos que estão aparecendo aqui. Bom, eu não quis aparecer, mas aqui no meu computador está aparecendo, tá bom? Então é isso. Nós já, no que diz respeito à minha classe cidades, então recapitulando tudo que nós fizemos. Geramos as coordenadas de forma aleatória, nós já plotamos essas cidades na tela, nós já calculamos os custos, né, as distâncias entre todas as cidades. Na próxima aula nós já podemos efetivamente entrar aí nos cálculos heurísticos, na heurística. Mas na próxima aula, antes efetivamente de eu entrar na heurística, eu vou mostrar para vocês um slide explicando o que vem a ser a busca local, que é uma heurística que nós iremos aprender aqui, tá bom? Um abraço, espero que tenham entendido. Eu sei que essa aula foi um pouco longa, mas não teve como eu resumi-la. A gente tinha que fazer esses cálculos aí. Um abraço para vocês, tudo de bom e até a nossa próxima aula.